Na edição da UFRJ em Vídeo dessa semana, você vai ver o problema da água. Enquanto o consumo aumenta, a poluição e o desperdício diminuem a oferta desse bem tão precioso. Você prefere ficar ou namorar? Confira um debate super descontraído sobre os relacionamentos atuais. Conheça os mestrandos do COPEAD que ficaram em terceiro lugar no jogo de negócios da L'Oréal Paris. Na coluna UFRJ Ação, saiba como funciona o núcleo de atenção à criança vítima de violência. E no Circuito UFRJ você fica por dentro dos eventos que acontecem na universidade essa semana. Agora, na UFRJ em Vídeo. A segunda parte da matéria sobre água aborda a crescente demanda pelo recurso em contraste com a redução de sua disponibilidade. A cada ano, o crescimento populacional faz com que uma maior demanda de água se dê para abastecimento público e para alimentação. Alimentação é essa que, por sua vez, demanda água para sua produção. Em paralelo com isso, o progresso da humanidade faz com que cresça a necessidade de água por habitante no mundo. E o que se espera é que, em meados do século em que vivemos, a demanda mundial pela água ultrapasse a oferta. Então, se o século XXI foi nomeado pela ONU como o século da segurança alimentar, onde a humanidade deve dedicar atenção na produção de alimentos para a satisfação das necessidades da humanidade, esse mesmo século coloca um outro desafio, que é divida seus esforços com a produção de material orgânico para tornar-se um combustível ou tornar-se um biocombustível. Nesse ponto, o Brasil aparece de uma forma protagônica, especial, porque pouquíssimos são os países que conseguirão ter terreno, fertilidade, insolação e recursos hídricos para produzir alimentos e produzir biocombustíveis de uma forma hidricamente sustentável. Segundo o professor Paulo Canedo, o setor saneamento movimenta mais de $1 trilhão por ano no mundo. No entanto, esses serviços costumam ser ineficientes. As perdas do setor saneamento brasileiro avolumam-se a um percentual assustador de 47%. Isso são dados oficiais. Isso significa dizer que a cada 100 litros que as empresas de saneamento pegam dos rios, limpam com químico, filtram, usam energia elétrica para bombear, usam os seus recursos para construir canos que conduzem essa água, elas só conseguem vender 53. Os outros 47 não voltam à empresa como matéria vendida. Essas perdas, elas podem ser físicas, né, ou não físicas. As nossas principais perdas são comerciais. São perdas por cadastramento, principalmente por causa do problema da micromedição, cadastramento e por ligações clandestinas. Né? No levantamento que nós fizemos na última informação do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é conhecido como SINIS, né, do Ministério da Cidade, a gente verificou que cerca de 10% do que era considerado perda era localizado em comunidades carentes. Eram perdas que eram fundamentalmente de ligações clandestinas que eram tiradas em comunidades carentes e que é o que não falta dentro do Rio de Janeiro, ocupação irregular com comunidade carente. Se nós jogamos fora metade, poderíamos fazer um sistema hiper eficiente, hiper eficaz, e aí teríamos uma redução de 50% no custo das águas. É claro que isso não é verdade, porque não existe uma fábrica que não tenha perda nenhuma. Mas as perdas admissíveis são 10%, 15%, enfim. 15% começa a chamar a atenção, opa, tem problemas, vamos tratar esse assunto. Agora, 47% é o sinônimo de uma situação caótica. O que é muito bom? Em torno de 20% a 23%. Aí é top de linha no mundo. Né? Vamos a Tóquio, Madrid, algum lugar dos Estados Unidos, você chega em torno disso. O que é bom para o Brasil? Em torno de 28%, uma Copasa,
34%, uma Sabesp, você consegue dar um impacto grande inicial. Então você traz tipo de um patamar de 48% para um patamar aí de 34%, 35%. Aí você se esforça muito e gasta bastante para trazer para uns 29%. Depois, o teu gasto ele é tão grande para você poder baixar disso que você ficar em torno de 30%, 31%, 32% é razoável em relação ao que você gasta para poder caçar essa quantidade de perda. Sai mais caro do que efetivamente a perda em si. Um outro desafio que temos é o problema do abastecimento público das grandes cidades. Já hoje, o Brasil enfrenta dificuldades sérias quase que em todas as grandes cidades. Você lembra de algum rio limpo aqui na cidade do Rio de Janeiro? Não lembro. Lembro em outro município, Guapimirim, próximo ao Rio de Janeiro, mas no município do Rio realmente eu não lembro de nenhum rio limpo. Nós nos colocamos na posição de termos que pegar água longe e trazê-la para dentro da cidade, portanto, muito mais onerosamente, e depois gastar uma fortuna no tratamento dessa água. Porque você tratar uma água de um rio medianamente poluído é caro. Se a gente pudesse ter hoje, por exemplo, a indicação imediata de um órgão regulador, enfim, coisas que não necessitam de nenhum investimento, mas que simplesmente refletem um posicionamento claro perante o problema hídrico brasileiro, nós já faríamos aqui um belo passo para o futuro. Muito beijo na boca, pouca conversa, liberdade para pegar e largar. Quanto menos compromisso, melhor. Essa é a realidade dos relacionamentos amorosos entre os jovens hoje em dia. Entretanto, surge uma pergunta. Estariam os nossos jovens fadados a uma futura solidão? Segundo a psicóloga e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Juventude, Jaqueline Cavalcante, essa nova forma de relacionamento, o famoso ficar, não condena os jovens a um futuro solitário. Cadu, eu não diria que o ficar, essa forma de relacionamento sem compromisso, levaria o jovem necessariamente a uma solidão. O que acontece é que as relações elas se tornaram mais instáveis, mais inseguras. Então, o que acontece é o jovem ter que lidar com essa insegurança, com essa instabilidade que ele sente, mas a solidão ela não é necessariamente o fim para esses jovens. As pessoas tendem a não querer se comprometer, então você fica com quem você quiser, quando você quiser, você volta para casa sozinho, geralmente arrasado, porque você está voltando para casa sozinho, por mais que a noitada tenha sido boa, por mais que você tenha conhecido alguém legal, mas você sabe que aquela pessoa no final não vai te ligar, e você... Mas no final mesmo você quer ter alguém bonitinho, certinho. Só que você fica nessa rotatividade, nesse consumo, e que você acaba ficando só. E vai ficar só, porque ninguém quer se comprometer com ninguém. Nesse beija 1, beija 2, beija 3 e por aí vai, as coisas andam meio confusas e a fidelidade está sendo deixada cada vez mais de lado. Reclamações começam a surgir de ambas as partes. Os homens culpam as mulheres vice-versa. Mas será que existe um culpado? A mulher, eu acho que ela perdeu um pouco de valor. Normal, assim, uma série de quarta-feira, que eu não tinha nem hábito disso aí. Tu chega, 5 mulheres, pô, quer dizer, uma coisa assim que banalizou. A mulher, ela perdeu, por esse valor que ela perdeu, ela acabou com o relacionamento, porque o controle era dela. Tem coisas que é atribuída ao sexo masculino e a mulher, ela quer absorver aquilo a ela também. A culpa, acho que é da evolução da sociedade. A sociedade está levando a gente assim, e por uma certa forma é bom, porque hoje em dia, você tem essa liberdade de poder estar sentada aqui, eu e ela, conversando com 3 homens, e que de repente há 20 anos atrás não tinha, as mulheres eram tolhidas. Por outro lado, parece que você também não quer nada, mas você quer, que no fundo, todo mundo quer ter alguém. Se o homem erra, a mulher acha que também pode errar. A verdade é o seguinte, a mulher quer ser tão independente, entendeu? Mesmo nos erros terão erros só dos homens. Hoje em dia as mulheres erram iguais aos homens. Não existe o culpado e eu diria assim, não existe um culpado, né? Existem pessoas que são responsáveis pela forma como os relacionamentos se dão.
todo mundo casa mais tarde, então namora mais tarde. Então aquele negócio de ficar aquela relação sem compromisso, também eu acho que é mais prolongada. Eu não acredito que seja por uma desconfiança do outro. Um valor da nossa sociedade que assim favorece, né, esse tipo de comportamento da infidelidade muito mais facilmente entre os homens, da parte dos homens, do que da parte das mulheres. Nós conversamos com os mestrandos do COPEAD, Felipe Palha e Daniel Weinberg, que junto com outro estudante do Instituto, Rafael Saavedra, conquistaram o primeiro lugar na América Latina e a terceira colocação mundial do jogo de simulação de estratégias de negócios, promovido pela multinacional francesa L'Oréal. A final da competição aconteceu em abril deste ano na França, onde as 8 melhores equipes do mundo apresentaram seus planos de negócios. Bom, participar do jogo já é um pouco uma tradição aqui do COPEAD. Há 6 anos tem grupos daqui participando e o envolvimento da turma em geral é bem grande. Assim. E o COPEAD tem um histórico bom de ir bem nessa competição. Nos últimos 6 anos, em 5, foi um grupo do COPEAD que foi para a final. E já teve um grupo campeão, teve grupo em segundo, então já é uma coisa meio tradicional daqui. A gente teve que fazer um trabalho forte de pesquisa, entrar no site da L'Oréal, entrar no site dos concorrentes, ver quais são as marcas que a L'Oréal oferece, ver papers acadêmicos, né, falando sobre as tendências da indústria, entrar em relatórios de bancos de investimento, enfim, você não tem limites, né, onde você vai buscar informação, então acho que a gente passou um bom tempo tentando entender o que acontecia antes de começar a preparar a nossa apresentação, né. Considerando os nossos backgrounds aqui, ele é de finanças, eu tenho um background de TI, o Rafael também, que não está aqui agora, mas ele também tem background de TI. E a natureza da apresentação em si, que era uma natureza, né, mais voltada para marketing, né, e até a própria capacidade de apresentar bem na hora naqueles 20 minutos ali era muito importante, então eu acho que a gente teve que se superar bastante para conseguir fazer um bom trabalho. As primeiras rodadas são eletrônicas, é um software da L'Oréal em que ele te dá os detalhes dos números do mercado de cosméticos virtual lá que você participa. E a cada período você tem que tomar as decisões de lançamento de marca e publicidade, o orçamento de canais e quantidade de produção e P&D, essas decisões da empresa. A gente apresentou, eram 8 razões? Acho que eram 6 razões. 6 razões, porque a nossa empresa era um bom negócio para a L'Oréal. Atrás era inovação, porque a empresa era a empresa que mais tinha projetos P&D com sucesso, as marcas fortes, responsabilidade social, uma boa situação financeira. A gente foi detalhando quais eram as principais características da nossa empresa que faziam com que aquilo fosse um bom negócio para a L'Oréal. A própria experiência de você apresentar um trabalho lá para um painel de executivos, e eram executivos assim, importantes, né? Eram executivos de empresas como Microsoft, enfim, canal de televisão da Europa, da própria L'Oréal, e você chegar lá e você apresentar isso, e você ser criticado de forma real, né? Eles não fazem críticas de joguinho, né? Eles fazem críticas olhando para a sua estratégia como se fosse um verdadeiro plano de negócios, né? Então eles olham para aquilo ali, criticam aquilo ali, e você tem que naquele espaço ali de 20 minutos você tem que responder. Você tem que responder as perguntas que você acha que eles vão ter, e aí depois eles ainda fazem as perguntas deles que aí você tem que replicar em cima, né? E são perguntas que eles te colocam contra a parede, né? Você tem que realmente saber se virar ali. Isso aí acho que foi uma experiência importante também, uma experiência muito boa que a gente, né, que traz dá uma bagagem para a gente para próximas apresentações, né? No dia 6 de julho, a Prefeitura da UFRJ realiza uma audiência pública sobre o sistema de transporte interno da universidade. O objetivo é apresentar os aspectos da oferta atual e debater as futuras demandas do serviço. A audiência acontece às 10 horas no auditório da ITCP. O presidente da Associação Brasileira de Antropologia, Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, vem ao IFIX para a conferência, o ofício do antropólogo e os laudos periciais. A palestra acontece no dia 4 de julho, às 10 horas, na Sala Evaristo de Moraes, número 109. O IFIX fica localizado no Largo de São Francisco, número 1, no centro.
Para quem gosta de música clássica, a melhor pedida é o projeto Música no Fórum. A apresentação do dia 9 de julho é um tributo a Chopin, com o tenor Paulo Barcelos e a pianista Eliara Pudina. O evento acontece às 19 horas no Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura. Os estudantes de medicina que têm interesse em fazer iniciação científica podem se inscrever no programa até o dia 6 de julho. Os interessados devem baixar a carta de instruções e os formulários no site www.medicina.ufrj.br. Não serão aceitos formulários faltando dados ou sem assinatura do professor responsável pelo projeto. Funciona no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ o Núcleo de Atenção à Criança Vítima de Violência. E a parte assistencial do núcleo começou a funcionar como ambulatório da família em 1996. Quantas crianças já passaram por aqui? Quantas crianças exatamente já passaram por aqui? Em torno de 1.000 crianças. Inicialmente começamos a fazer um atendimento aberto, depois nós demos prioridades para as crianças que são atendidas na nossa instituição. Então, todas as crianças que passam para os diferentes setores da instituição e que há suspeita de alguma violência é encaminhada para o núcleo, não, para o ambulatório da família. Nós lidamos com os 4 tipos de violência: abuso físico, abuso sexual, negligência e abuso psicológico. Quer dizer, a criança chega aqui, existe o que nós chamamos de linha de frente, que é constituída pelos pediatras, pela enfermeira Ritinha, e quando é uma situação de abuso sexual vai diretamente à ginecologia, também tem uma primeira entrevista na ginecologia. Após essa avaliação pela linha de frente, se há necessidade, vai ter um atendimento psicológico ou um atendimento social. O Estatuto da Criança e do Adolescente reza que há a obrigatoriedade da notificação de casos suspeitos e casos confirmados, todos os casos suspeitos e confirmados. Como a nossa proposta de trabalho é uma proposta que envolve acompanhamento dessas crianças e uma identificação do contexto em que aquele quadro que está sendo considerado como violência se dá dentro do ambiente familiar, nós de imediato não notificamos todos os casos encaminhados para nós. Nós fazemos uma avaliação, muitas vezes há situações que são consideradas como violência, que na verdade são problemas sociais com os quais a família tem que lidar e não consegue resolver, e que são interpretados por outros profissionais como violência. Então, a nossa estratégia é de apurar a situação e, caracterizado então a violência contra a criança, nós fazemos a notificação.